Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 8 para vocês aí do 8º ano. E na aula de hoje, pessoal, bem, nós vamos conhecer um esporte chamado softball, um esporte de taco e de campo. Eu vou apresentar para vocês alguns aspectos da história desse esporte, dos fundamentos, e das regras do softball também. Nós vamos conhecer as diferenças entre o softball e o beisebol. Então, pessoal, acho que alguns talvez já conheçam, já devem saber que o softball ele é um esporte bem parecido, um esporte parente, primo, irmão, irmã do beisebol, Só que com uma diferença, uma característica bem importante, bem interessante, O beisebol e o softball, eles são esportes onde as pessoas pontuam após dar uma volta num campo, após rebater uma bola, E esse arremesso de bola, ele é muito famoso na nossa cultura. A gente aqui no Brasil, a gente conhece muito o beisebol por causa dos desenhos animados, A gente via o Pernalonga, a gente via o Pica-Pau, os desenhos que passavam na nossa infância jogando beisebol. Então a gente via aquele personagem que colocava a bola aqui por baixo, levantava a perna, girava o braço e arremessava a bola. Já viu o Pica-Pau, a Pernalonga fazendo isso? Então uma coisa muito interessante que a gente vai aprender com o softball, uma das maiores diferenças é que a característica desse arremesso é diferente. Então, no softball, a bola ela é arremessada com o giro ao contrário. O braço ele vai arremessar a bola por baixo. Então, se no beisebol a gente arremessa a bola por cima, no softball a gente vai arremessar a bola por baixo. É a característica mais interessante que eu acho, pelo menos desse esporte, a diferença dele com o beisebol. Bem, gente, o softball, vamos conhecer um pouquinho da história dele, Ele foi criado por um homem chamado George Hancock em 1887. Fazem mais de 100 anos, Ele foi criado nos Estados Unidos, lá que o beisebol é bem popular, tá? E o objetivo, o intuito da criação desse esporte, era adaptar o beisebol para espaços cobertos, Esse esporte ele já recebeu nomenclaturas como Mush Ball, Kitten Ball, Diamond Ball, Pumpkin Ball. Então Pumpkin o quê? Um cachorrinho? Bola, sabe? Não são alguns nomes que deram para esses esportes aí, tá? Embora o intuito fosse praticá-lo em ambientes cobertos, com a sua popularização, tá? Ele passou a ser praticado também em locais abertos. Assim tiveram origem os primeiros torneios em campo, cuja medida é aproximadamente 60 metros de raio. World Baseball Softball Association. De acordo com a World Baseball Softball Association, WBSC, o softball passou a compor o quadro de esportes olímpicos na edição das Olimpíadas de Atlanta, em 1996, com ouro conquistado por Cuba. Esse esporte ele foi proposto como um equivalente feminino ao beisebol e, desse modo, configura-se como um esporte disputado oficialmente por equipes femininas, embora também haja campeonatos masculinos. Ele foi retirado das Olimpíadas em Londres em 2012, e o softball ele voltará a ser disputado em Tóquio em 2020. Softball no Brasil. No Brasil, o esporte é chamado de softball, ou também esporte de japoneses. Isso se deve ao fato de que, desde a imigração japonesa no século XX, muitos descendentes nipônicos residentes no país praticam e são reconhecidos na modalidade. Entretanto, o softball ele se difundiu no Brasil com os trabalhadores imigrantes norte-americanos, junto ao beisebol, a partir do início da década de 1900. Os objetivos. No softball,
cada equipe de 9 ou 10 jogadoras deve rebater uma bola arremessada e buscar percorrer as 4 bases posicionadas no campo interno para obter a pontuação. O objetivo é marcar o maior número de corridas possíveis em uma partida, para que assim a equipe ganhe o jogo por maior número de pontuação. Quais são os fundamentos e as regras? Em termos gerais, os fundamentos do softball eles são similares aos do beisebol, a despeito de algumas regras que diferenciam as modalidades. Desse modo, na sequência, veja alguns de seus fundamentos, e as principais regras do softball no vídeo a seguir. Clique na imagem e vocês vão poder ver um ótimo documentário sobre esse esporte. Quais são os materiais utilizados no jogo de softball, gente? Os principais materiais utilizados são a bola, nós vemos um exemplo aí. A bola é muito parecida com a bola de tênis, não, só que bem maior e mais pesada, Além da bola, um taco para rebatê-la, tá? E uma luva especial que ajuda a apanhar essa bola, tá? A bola de softball ela tem cerca de 30 centímetros de circunferência. Não, gente, essa bola é bem maior do que uma bola de tênis. E receber uma bolada dessa diretamente na mão deve ser um pouquinho complicado, Por isso que as pessoas utilizam essas luvas aí, tá? Uma luva para receber essa bola aí. Quem tiver dúvidas, pode assistir a Curiosidades sobre o softball. Cada partida ela é composta por 7 rodadas ou innings, E é disputado em um campo com as mesmas características do beisebol, só que com dimensões menores, tá? Outra diferença em relação ao beisebol é o arremesso da bola, como eu disse no começo da aula, A rotação contrária ao do beisebol, que inclusive é maior, Assista a curiosidades desse esporte no vídeo, clicando na imagem. Então, como eu disse, pessoal, uma das grandes diferenças entre o softball e o beisebol é a forma de arremessar a bola. Então, a pessoa arremessa a bola de um lado, ela arremessa a bola para uma pessoa do mesma equipe receber na mão, tá? Receber na luva. Só que assim, entre a pessoa que vai receber a bola e quem arremessa, tem alguém que pode rebater essa bola, tá? Então, se ele rebate essa bola, enquanto a bola estiver no ar, longe, essa pessoa ela vai percorrendo esse campo aí. E as pessoas da outra equipe, eles vão atrás dessa bola e vão arremessar essa bola de volta para o campo de softball, para essas bases. E assim, quando essa pessoa que estava correndo em volta, se ela chegar numa base antes da bola, tá? Ela está livre, ela está salva, ela continua no jogo. Se a bola chegar numa base antes da pessoa que está correndo encostar nela, daí essa pessoa ela não pode mais pontuar nessa rodada. É bem parecido com a dinâmica do jogo do taco, tá bom, pessoal? Quem já assistiu às nossas aulas de jogo de taco, quem já sabe jogar de taco também, quem sabe o jogo do taco, vai entender com facilidade as regras do softball e do beisebol. Assista a uma partida. Esse vídeo, eu preparei um vídeo para vocês, e apresenta alguns momentos de uma partida de softball disputada entre as equipes Ladies Vols e Oklahoma Highlights na Softball National Championship, o campeonato nacional de softball, provavelmente nos Estados Unidos. Assista e confira como ocorre uma partida dessa modalidade. É muito interessante quando a gente está estudando algum esporte novo que a gente não conhece, que provavelmente a gente nunca viu no Brasil, tá? A gente pode assistir algum vídeo desse esporte, entender como que ele funciona. Sobre as entidades, No Brasil, a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, CBBS, é responsável pela organização, pelo controle,
pela administração dessas modalidades olímpicas, né? Essa entidade, ela luta para divulgar o esporte no Brasil e ela recebe apoio do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, assim, esses esportes, tanto o beisebol como o softball, eles são regrados, as regras das competições no Brasil. Quem organiza as competições é essa entidade aí, tá? A Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Bem, gente, para concluir, né, eu espero que tenham gostado de conhecer esse esporte, o softball. Foi muito interessante conhecer esse jogo, que é uma variação do beisebol, né? E completamos então mais uma aula sobre alguns esportes de rebater, sobre esportes de taco, né? Com esses conhecimentos, com essas fontes de informações, vai ser bem fácil, hein, para vocês responderem as questões propostas para a aula de hoje. Boa tarefa e tenham todos uma ótima semana.